Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres, ou respondo às perguntas que tu me enviares sobre astrologia e interpretação de mapa astral, que é o caso de hoje. O pessoal que me encaminha perguntas pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Direct ou até sendo alunos do curso. Então a gente tem também uma turminha que vai crescendo aí com o tempo, que são os que estão aprendendo astrologia com o curso que eu ofereço, e que é muito gratificante ver o pessoal enviando perguntas inteligentes, né? Perguntas de quem está realmente aprendendo esse idioma astrológico e tirando os benefícios para a sua vida desse conhecimento. Então vamos lá, hoje nós temos, em primeiro lugar, uma pergunta sobre a terrível e famigerada quadratura de Plutão. Nós temos esse aspecto que tem uma certa má fama, e vamos falar um pouco sobre ela, o que significa, como que se calcula e em qual matéria astrológica ela se encaixa. Eu, sabendo o meu mapa astral, eu posso calcular a minha quadratura de Plutão? O que é isso, né? E como isso me afeta? Bom, a primeira coisa é que, sim, eu, de posse do meu mapa astral, eu posso calcular quando ela vai acontecer e, conforme o caso, até a intensidade, a magnitude com a qual eu provavelmente vou senti-la. O que é uma quadratura de Plutão? Em primeiro lugar, uma quadratura é um aspecto formado entre dois planetas ou Sol e Lua, naturalmente, de 90 graus. É um ângulo de 90 graus que esses dois corpos celestes perfazem no céu. A questão é que as quadraturas estão ocorrendo o tempo todo, sendo livre o movimento dos planetas, dos astros, né, por assim dizer, para incluir alguns objetos que não são planetas fisicamente. De todos eles, a gente vai extrair, dentro da matéria astrológica dos trânsitos, a gente vai extrair conclusões importantes para cada momento. Então, por exemplo, agora, durante o ano de 2021, durante boa parte deste ano, estamos tendo os planetas Saturno e Urano no céu dispostos em quadratura. Então, nós temos uma quadratura no céu ocorrendo, como são planetas lentos, ocorrendo durante boa parte do ano. E isso nos afeta coletivamente. Muito bem, mas além disso, essa quadratura da matéria dos trânsitos, ela pode ter ocorrido quando a gente nasce. Então a gente vai ter no mapa astrológico de nascimento possivelmente uma, duas ou mais quadraturas, talvez nenhuma. Então no momento em que a gente nasceu, pode ser que esteja formada no céu alguma quadratura, beleza. Mas e se a gente tem, ao longo do movimento, né, dos trânsitos, né, do movimento natural dos planetas, uma quadratura formada entre o planeta hoje e o planeta quando eu nasci? Bah, já pensou? Como assim? Isso então já não é mais a mesma matéria astrológica, agora já é um outro assunto. É um ângulo de 90 graus disposto... muito sortudo que não tem quadratura. Um ângulo de 90 graus disposto entre a posição atual e a posição de nascimento. Naturalmente, isso ocorre com todos os astros. Então, aí essa quadratura, sim, todo mundo vai ter em algum momento. Vou dar um exemplo. O Sol, ele dá uma volta, né, desde o ponto de vista da Terra. É claro que fisicamente é o contrário, mas desde o ponto de vista da Terra, nós vamos encontrar o Sol dando uma volta em torno do nosso ponto de referência a cada ano. Isso significa que
a cada ângulo de 90 graus, ou seja, vai ter a oposição, que é meio ano, e 3 meses, que vão ser os 2 ângulos de 90 graus. Então, 3 meses, depois 9 meses depois do ponto de partida, nós teremos ângulos de 90 graus. E esses ângulos de 90 graus são quadraturas que o Sol faz com a sua posição original todos os anos. Então, a cada 3 meses, a gente tem uma quadratura do Sol, por exemplo, porque é 1/4 do ciclo da circunferência total. Cada planeta vai ter o seu tempo. Saturno, por exemplo, tem ciclos de quadraturas muito relevantes, porque ele é o deus do tempo, senhor da experiência. Então, o retorno de Saturno, a volta completa dele, se dá em 29 anos, aproximadamente. Vamos arredondar para 28, que é entre 28 e 29, um pouco mais. Isso quer dizer que a cada 14 anos, né, nós temos uma oposição de Saturno em relação ao ponto original do nosso nascimento. E depois, na metade desse tempo, ou seja, 7 anos, nós vamos ter uma quadratura de Saturno. Então, o planeta do tempo e da experiência vai fazer 7 anos depois que eu nasci a sua primeira quadratura, 7 anos depois a sua primeira oposição, mais 7 anos outra quadratura, e mais 7 anos vai fechar o seu ciclo de revolução ou retorno. Então, isso é contínuo. Então, a cada 7 anos, mais ou menos, a gente vai ter um desses aspectos tensos de Saturno. E, bom, Saturno tem a sua relevância no conjunto da nossa personalidade, astrologicamente. Urano vai ser a mesma coisa, num tempo maior, porque o ciclo de Urano é mais longo, Netuno mais ainda, e Plutão, que embora não seja mais astrofisicamente incluído entre os planetas, ainda tem a sua relevância astrológica que já foi conquistada. E o Plutão, ele faz o seu retorno a cada 248 anos. Bom, salvo estejamos tratando de vampiros, a maioria dos seres humanos, quase todos, não vão viver para o seu retorno de Plutão. Na verdade, nem para a sua oposição de Plutão, que seria 124 anos. Talvez alguém, né, viva 124 anos. E aí, esse retorno de Plutão, então, né, nem a oposição, não vai ser relevante para a maioria de nós. Mas a quadratura, sim. Por questões matemáticas, vocês fariam, como eu peguei o exemplo de Saturno, vocês fariam um cálculo muito simples, né? O retorno de Saturno é 28, 29 anos, então 1/4 disso seria 7 anos. Pá, minha quadratura de Saturno a cada 7 anos teria uma. Correto. Só que para planetas com ciclos maiores, como Plutão, que é o maior de todos, já tem outras variantes no ritmo, nas retrogradações e uma série de coisas que tornam o cálculo um pouquinho mais complexo. Então, na prática, a quadratura de Plutão, e aí agora estamos falando de a quadratura, porque se a gente não vai viver provavelmente, para passar pela oposição de Plutão, a quadratura sim. A quadratura, por questões, então, matemáticas, de órbita, geométricas, de retrogradação, da excentricidade da órbita de Plutão. Plutão é o único dos planetas, né, que já não é mais planeta, mas é o único dos 9 do século XX, né, que tem a sua órbita excêntrica. Então, tudo isso interfere para que a quadratura de Plutão se dê num tempo menor do que seria calculado de cabeça, porque vocês vão calcular, 240, 120, 60. 60 anos passarei pela minha quadratura. Não, de Plutão, não. É em torno dos 30, 35. Na média, né? Alguns passam ali perto dos 40, alguns passam um pouquinho antes, mas entre 35 e 40 anos é a maioria a idade em que a maioria das pessoas sofre a sua quadratura de Plutão. Esse ponto é muito relevante, porque ele é único na vida.
A gente provavelmente não vai passar nem pela oposição e nem por outra quadratura, e muito menos pelo retorno de Plutão. Então, o planeta Plutão, ele tem na sua quadratura, na sua primeira quadratura, um dos eventos mais relevantes para todos nós. E Plutão é o deus da morte. E a morte na astrologia significa transformações profundas. Mas conforme for o posicionamento do planeta Plutão no nosso mapa astral, no nosso mapa de nascimento, isso pode trazer transformações profundas muito renovadoras, uma experiência de morte e renascimento linda, ou perdas, dores e traumas e outras coisas mais. Então, varia muito de como Plutão está disposto no meu mapa. Então, rezem para o Plutão estar bem disposto no mapa de vocês, porque estando mal aspectado ou medianamente aspectado, a chance de vocês passarem pela quadratura de Plutão e apanharem um bocado é maior. Tá? Então, não é para vocês se assustarem, mas é um período de provas que todos nós vivenciamos ali em torno dos 35, 40 anos. Eu, sinceramente, não sabia disso até os meus 35 anos. Deixa eu ver, 2013 foi realmente 35 anos, tá? Foi um período incrível, foi 1 ano e meio, mais ou menos, em que muitas coisas começaram a dar errado, tá? Só que assim, passada a tempestade, né, eu vi que algumas coisas estavam dando errado e outras estavam dando muito certo, do tipo assim, eu conseguia me virar com essas coisas dando errado. Então, a minha experiência de quadratura de Plutão, eu sobrevivi a ela, foi de uma renovação muito profunda. As coisas que, entre aspas, deram erradas, todas se renovaram e entraram num novo ciclo depois. Então, a experiência que eu tive me capacitou a entender esse trânsito, entender esse aspecto, para que as pessoas, quando passarem por elas, se preparem, né? E também se preparem internamente de que a natureza é sábia e justa. E ela não sacaneia ninguém. E essa quadratura é apenas mais um movimento através do qual a natureza nos ensina muitas coisas. Então, a quadratura de Plutão, agora vocês já sabem como calculá-la. Não, ainda não, né? Eu só expliquei o aspecto matemático. Agora vamos ver o aspecto astrológico mesmo. A quadratura de Plutão, ela vai se dar, então, quando Plutão do céu de hoje, ou do momento X, fizer um ângulo de 90 graus com a posição em que Plutão estava no momento do teu nascimento. Ok. Vamos pegar um exemplo, então. Pegar o meu exemplo. Quando eu nasci, Plutão estava em Libra. Então aí a gente não vem ao caso, mas vamos botar ali 14 graus de Libra. Tá. Então, Plutão avança mais ou menos 1 grau, entre 1 e 2 graus, aí tem as retrogradações e tal, por ano. Tá. Passados 35 anos, mais ou menos, ele estava a 90 graus dessa posição, ou seja, no signo de Capricórnio. Lembrem que Libra e Capricórnio são 2 signos cardinais. Então, a quadratura de Plutão tem que se dar num signo de mesma... a polaridade triplicidade de mesma... fugiu a palavra agora. Falta de café. De mesmo um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, cardinal, fixo ou mutável. Qualidades, tá? Então, tem que se dar numa mesma qualidade. Então, nós temos cardinal Libra ao nascimento. Então, no próximo cardinal na ordem, que no meu caso seria Capricórnio, a 14 graus de Capricórnio eu vou experienciar a minha quadratura de Plutão. Foi o que aconteceu quando eu tive 35 anos. Por alguma razão que aí eu não entendi muito bem, mas que eu observei que é meio regra,
a gente começa a sentir os efeitos dessa quadratura de Plutão um pouco antes do epicentro. Então, o Plutão não tinha chegado bem nos 14 graus. Estava ali nos 12 para 13, ou seja, quase um ano antes, meio ano a um ano antes. E eu já comecei a sentir, a coisa começou a esquentar já um tanto antes, e quando chegou no epicentro já estava fervendo, tá? E depois foi baixando, até que baixou rápido a fervura depois dos 14 graus, tá? Então isso foi para mim entre os anos de 2013 e 2014. Então, entre esse período eu vivenciei e eu entendi esse movimento e depois dele, o que o Plutão apertou se renovou, renasceu, né? Então, o meu Plutão no mapa, ele até que está bem posicionado, não está mal. Então, eu acho que eu não senti dos piores efeitos. Quando eu explico isso é uma pergunta das várias assim, interessantes que a gente vê o leque imenso de coisas que tu tiras da leitura do teu próprio mapa astral, né? Então, é um baú de tesouros que tu extrais da leitura e do conhecimento do teu próprio mapa astral. Então, vamos lá. Tem uma pessoa querida, uma pessoa próxima, que tem uma experiência incrível com a sua quadratura. Teve, né? Muitos anos antes, ou alguns anos antes, essa pessoa passou pela sua quadratura de Plutão e nela a sua casa, a sua residência, o seu domicílio foi incendiado acidentalmente e ela em um dia perdeu tudo que tinha e, bom, teve que recomeçar a sua vida. Bom, o que acontece? O Plutão, ele estava no meu mapa numa determinada casa, que não vem ao caso, e a minha renovação e a minha experiência foi sincrônica daquela área da vida. A pessoa que perdeu a casa, o Plutão estava na casa 4, que é a casa do lar, a casa, como é que eu vou dizer, é a casa do domicílio, da base, das raízes. Então vejam que a gente também consegue identificar, conhecendo o próprio mapa astral, qual área da vida que será afetada pela nossa quadratura de Plutão. Entendam, como é uma quadratura, é um ângulo de 90 graus, nós temos o Plutão posicionado ao nascimento numa casa, e 90 graus depois se dará a posição do Plutão em outra casa, ou seja, ele vai se mover ao longo de mais ou menos 35 anos e vai se posicionar em outra casa. Então, essa outra casa é o ponto em que a gente tem que considerar, tá? Então, vejam que essa casa vai representar a área da vida mais sensível, mais vulnerável a esse trânsito tão pesado, tá? Então, essa pergunta, ela é de quem estuda astrologia, então é de quem já tem um certo avanço, mas é uma informação que pode ser válida para todos nós, porque muitas pessoas passam por crises severas e não entendem o porquê e se revoltam e sofrem muito. E de posse de um conhecimento como esse, a gente consegue lidar melhor com crises profundas. Então, esse é só para dar um exemplo, né, de um dos trânsitos mais fortes, né, que vocês vão ouvir falar por aí, tá? E posso então dizer, como eu já passei por ele, que sim, ele pode ser muito transformador, mas astrologicamente eu prefiro considerá-lo renovador, porque Plutão é o deus da morte e a morte é sucedida pelo renascimento ou por uma nova fase da vida, a vida que segue. Então, o sentido de Plutão no mapa sempre é de uma regeneração, de uma renovação. Então, se nós tivermos consciência para isso, nós podemos operar
essa experiência para que nos renove de fato. Então, aproveitem, o Plutão pode ser o nosso grande amigo se a gente souber entendê-lo e entender o que ele está querendo nos trazer. Bom, essa foi a primeira pergunta. Agora, vamos... Se eu continuo mandando, essa aí é uma bem interessante. A segunda pergunta diz respeito ao signo ascendente. E há um outro conhecimento popular que rola por aí. Essa pergunta veio de uma pessoa amiga que fez mapa comigo, mas ainda não é aluno do curso, mas sempre traz perguntas muito boas também. Qual a relação do signo ascendente com a aparência física e por quê? Bom, sim, nós temos uma relação entre o signo ascendente e a nossa aparência física pela seguinte razão. O ascendente é o signo que está se erguendo no horizonte leste no momento do nosso nascimento. No momento do nosso nascimento, se alguém olhar para o horizonte leste, para o ponto onde o Sol nasce, onde o Sol se ergue todos os dias, ou melhor, naquele dia, se alguém olhar para lá no minuto em que a pessoa está nascendo, vai ver algo nascer ali. Se for 6 da manhã, será o Sol. Se for outro horário noturno, pode ser a Lua, pode ser qualquer um dos planetas, mas se não for nenhum corpo celeste, sempre haverá pelo menos um signo se erguendo. Então este será o chamado signo ascendente, o signo que ascende do horizonte leste, do lugar onde o Sol nasce, no momento em que tu nasces. Então este será o teu ascendente. O que significa o signo ascendente? Sendo o signo que se revela por detrás do horizonte, no lugar do Sol, né? Seja qual for o horário, mas no lugar do Sol, tem algo nascendo, erguendo-se, ascendendo. Sendo isto, o signo ascendente representa como nós nos erguemos, como nós nos revelamos ao mundo por detrás do nosso horizonte de personalidade, através da nossa ação. Então, o ascendente é como que nós nos mostramos, ou melhor, permitimos ser vistos através da nossa ação, do meu jeito de fazer as coisas. Beleza. E isso costuma ser, na prática, o meu cartão de visitas. Então, tem muita relação o ascendente com a primeira impressão que a gente deixa, ou como as pessoas me veem, o que é como eu deixo ser visto. Ou a aparência, em termos de comportamento, e o primeiro cartão de visitas de qualquer ser humano, né, é o seu corpo visivelmente. Então, o ascendente tem uma relação direta com o nosso corpo físico, com o posicionamento do nosso corpo físico. Então, vou dar um exemplo. Pessoas com ascendente em Áries costumam ter um físico, uma aparência ariana, seja qual for o signo solar delas, elas vão ter uma aparência que tende ao forte, magro, atlético, porque o Áries ele é regido por Marte e carrega a ideia do guerreiro. Então, o ascendente em Áries tem uma aparência, um físico de guerreiro. Em que sentido? São pessoas que tendem a ser magras, não quer dizer que uma pessoa com ascendente em Áries nunca vai ser gorda, né? Eu conheço alguns que quebraram essa regra, né? Mas que tiveram, pelo menos na juventude ou no início das suas vidas, uma tendência a serem enxutos. Da mesma forma, a tendência vai se manifestar através de movimentos um pouco ansiosos, um pouco ágeis, um pouco impulsivos, porque faz parte da ação de um corpo com ascendente em Áries. Da mesma maneira, um ascendente em Capricórnio, é curioso que Capricórnio, que rege os ossos, a gente vai ver a pessoa ossuda, né? Com os ossos meio salientes ou visíveis, né? Por sob a pele, e também um certo destaque para os seus ângulos do corpo, né? Em termos ósseos. Um ascendente em Libra vai ter um corpo normalmente bastante harmônico, proporcional, equilibrado e estético. Um ascendente em Virgem
também, mas mais em termos mais morfológicos. Um ascendente em Leão normalmente vai ter uma aparência física mais robusta, forte, imponente. E um ascendente, deixa eu ver se faltou algum, né? Um ascendente em Touro vai ter uma aparência mais sólida, né? Mais lenta e também mais firme na sua apresentação, até na sua constituição, com movimentos mais lentos e firmes. Então, sim, existe uma aparência, uma relação muito direta entre a aparência física e o signo ascendente, devido ao signo ascendente representar todas as formas de apresentação primeira da pessoa, inclusive a física. Então, e por que isso, né? Isso é uma coisa importante de se entender também. Porque o corpo, na nossa constituição humana, o corpo físico, é a última coisa a ser montada. A mente é prévia, depois vem o emocional, depois vem o biológico, vital, e por último vem o físico. Então, o físico ele é a consequência, é o trem, né? É o último vagão do trem. E ele então carrega o eco dos demais veículos da constituição humana. Por causa disso, nós teremos um físico ecoando, recebendo os ecos do mental, do emocional e do energético, do vital. E esse físico ele vai então expressar na aparência boa parte dos ecos do que nós carregamos dentro em termos comportamentais. Então essa é a razão do ascendente indicar a nossa aparência física. Ele indica a nossa ação. E a ação se assenta e se consolida ou se afirma na psique. E a psique é a causa do físico ser como é. Então é daí que vem a relação. Bom, essa foi a nossa segunda pergunta, também uma pergunta bastante interessante e, mais uma vez, como é importante vocês conhecerem o próprio mapa astral. E se não conhecem e querem conhecer, eu ajudo, façam contato. E esse é o meu trabalho. E a terceira e última pergunta de hoje diz respeito aos planetas retrógrados. Para quem não sabe, um planeta retrógrado é a visão, né, um movimento, é uma visão parcial. Um planeta retrógrado é uma visão aparente de mover-se para trás, que desde o ponto de vista da Terra, nós podemos ter de qualquer planeta. Então, exceto Sol e Lua. Por quê? Porque a Terra gira em torno do Sol, então a gente nunca vai ver o Sol retrógrado. E a Lua gira em torno da Terra, então nós nunca vamos ver a Lua retrógrada. Todos os demais, nós podemos ver retrógrados, porque os demais estão numa órbita e nós, na Terra, noutra. Então nós veremos todos os demais retrogradarem. O que acontece? Então, o movimento retrógrado ou retrogradação é um movimento aparentemente para trás. Nós vemos o planeta andar aqui, de repente ele para, vai para trás um tempo, para de novo e retoma o movimento direto. Isso, então, nós vemos em todos os planetas, tirando Sol, Lua e a própria Terra, naturalmente. E o que isso significa? Bom, significa duas coisas. Quando nós temos esse planeta em questão retrógrado no nosso mapa de nascimento, isso tem uma relevância para o significado dele na constituição da nossa personalidade. Então, por exemplo, o planeta mais próximo do Sol, portanto, de órbita mais curta, portanto, de tempo mais veloz, é Mercúrio. Portanto, Mercúrio será o planeta que nós perceberemos a retrogradação mais frequentemente. Então, por isso se fala mais do Mercúrio retrógrado. Mas todos os planetas ficam retrógrados durante um tempo. Mercúrio fica 3 vezes ao ano, em média, retrógrado. E Mercúrio, cada vez que fica em torno de 3 semanas. 20, 21 dias.
Bom, a retrogradação de Mercúrio significa astrologicamente um retrocesso, uma revisão, um andar para trás do significado de Mercúrio no mapa. Então, se nós nascemos sob Mercúrio retrógrado, nós teremos o que Mercúrio significa posicionado às avessas, ou seja, andando para trás. Isso é simbólico, mas é extremamente relevante. Eu mesmo tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa de nascimento. Então, tudo que, embora o Mercúrio seja forte no meu mapa por várias razões, ele está retrógrado. Então, essa força eu a percebo, eu a desenvolvo, eu a aproveito, eu a sinto em muitos campos, porém, lá pelas tantas dá umas falhadas, né? E lá pelas tantas na vida eu tive que tratar os meus aspectos mercurianos para que eles funcionassem bem. Eles me exigiram uma atenção maior. Porque senão eu seria excessivamente, desatento, dispersivo, seria muito engraçado, né? O pessoal que me conhece diz que eu tenho boa memória e um dos efeitos de nascer sob Mercúrio retrógrado é ter uma memória ruim, né? E isso então não é uma virtude, um mérito meu, mas um grande esforço de tratar esse Mercúrio retrógrado de maneira que eu lembre das coisas, porque eu ainda esqueço muitas coisas que eu gostaria de lembrar, mas para muitas eu já tenho uma excelente memória. Então, isso não é uma virtude, é fruto de um esforço de entender no meu mapa o que é esse planeta retrógrado e fazer algo a respeito. Então, o que eu ganho sabendo que eu tenho retrógrado no meu mapa de nascimento? Muito, porque eu entendo o que vale a pena eu trabalhar mais, o que vale a pena eu me esforçar mais para compensar. Não vou corrigir, mas eu posso compensar. Não vou corrigir, não vou mudar, né? Deixei de ter. Antes eu tinha Mercúrio retrógrado, agora não, nunca vai ser assim. Mas eu posso agir de maneira a compensar isso. A pessoa que tem uma natureza astrologicamente embasada para ser agressivo, não está condenada a ser agressiva. Ela, tendo essa tendência, ela pode tomar consciência disso e fazer algo para compensar, para equilibrar, para neutralizar até isso. E ela vai continuar com a tendência a ser agressiva, mas vai trabalhar bem isso, vai lidar bem com isso e vai, na prática, não permitir que isso se manifeste de maneira injusta ou de maneira lesiva aos demais ou a si mesmo. Então, isso é o grande valor de nós conhecermos bem o nosso mapa astral e fazermos algo com esse conhecimento. Da mesma forma, conhecer os nossos planetas retrógrados no mapa de nascimento nos permite focar melhor no desenvolvimento das nossas potencialidades e naquilo que a gente precisa dar mais atenção, até mesmo compensar, corrigir ou neutralizar. Ok? Isso então é o planeta retrógrado ao nascimento. E a segunda coisa que é importante sabermos sobre os planetas retrógrados, o seu significado é quando eles estão retrógrados durante o nosso tempo corrente. O que eu faço durante um trânsito de Mercúrio retrógrado? Vamos supor, agora há poucas semanas nós tivemos uma retrogradação de Mercúrio. Então Mercúrio estava para cá, parou, foi para trás e voltou, desde o ponto de vista da Terra. Durante esse período, coletivamente nós todos vamos sentir algumas influências confusas na área das comunicações, na área dos entendimentos, na área da mente, dos estudos, da linguagem, dos acordos, dos tratados, dos comércios, da diplomacia, de tudo que envolva escrita, enfim, todas as áreas mercurianas, até algumas questões ligadas às artes, né? Ao aprendizado, ao ensino-aprendizagem. Tudo isso são áreas mercurianas que durante um trânsito de Mercúrio retrógrado tendem a ficar mais confusas, complicadas. Última informação, vocês de posse do conhecimento do mapa astral de vocês, vocês também têm, seja Mercúrio, Vênus, aí cada planeta que vocês encontrarem retrógrados ao nascimento, indicará também algum tema de casa que faltou na última vida.
Estou sintetizando, não é tão simples assim, mas vamos imaginar que a razão de nós nascermos, cada um com um ou mais planetas retrógrados, não é aleatória, não é uma sorte ou azar ou uma, digamos assim, uma roleta russa. Não. A causa embasada pelas tradições, que astrologicamente nós consideramos, é que ficou faltando nós trabalharmos algum aspecto na última vida. Então nós nascemos sob uma retrogradação desse tipo para nos indicar, olha, isso aqui tu tem que desenvolver, tu não vai nascer com isso já pronto, harmonizado e completo, tu vai precisar melhorar. Então a gente nasce com essa dificuldade, com essa tendência a refazer, revisar, repetir, para que a gente dê valor conquistando aquele aspecto que nascemos sem. Tá? Então isso é o sentido moral de conhecer as retrogradações no nosso mapa. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço aos nossos amigos perguntadores e convido aos que nos assistem e os que vão nos assistir na live gravada que continuem enviando, tá muito legal, essa quantidade e essa riqueza e essa variedade de perguntas que mandam aqui para o programa Mercúrio em Virgem. Agradeço de coração a presença de todos hoje e dos que nos assistirão depois. Continuem acompanhando o nosso trabalho, que sempre encontrarão aqui conteúdo de boa qualidade para esclarecer, para levar a todos esse conhecimento astrológico. Fica um grande abraço a todos, foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima.